Eu fiz toda a minha formação de terceiro grau na Universidade Federal do Paraná. Eu entrei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná no ano de 1970. Me formei em 1975. Depois disto, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná também. E dei aula na Faculdade de Medicina durante 30 anos. E, ao mesmo tempo, fui médico do Hospital de Clínicas nesse período de 30 anos também. Então, eu devo toda a minha formação à Universidade Federal do Paraná e entendo que esse é um papel primordial das universidades na formação de pessoas que a procuram, né? Eu inicialmente fui diretor do setor de ciências da saúde e a gente tinha algumas, vamos dizer assim, dificuldades em relação a esse duplo papel. Vou explicar o que é o duplo papel. O Hospital de Clínicas é um hospital de ensino, mas é um hospital de assistência. E a gente, como diretor da faculdade, tinha em mente que precisava retornar mais ao ensino do que à assistência, tá? Porque esse hospital foi fundado com o intuito de servir de campo, né, de estágio para os alunos do curso de medicina. Mas com o passar dos anos, o financiamento, eu fui diretor do Hospital de Clínicas de 94 a 97. E neste período o hospital vivia uma situação financeira muito difícil, porque a gente atende SUS, a remuneração era insuficiente para pagar os custos e nós, na época, tínhamos 3.000 funcionários da fundação que eram pagos com os recursos obtidos através dessa assistência. Então, a gente tinha muita dificuldade financeira na época, sabe? E chegava no fim do mês, a gente precisava pagar o salário dos funcionários e tinha grande dificuldade. E esse foi um dos motivos em que a gente, quando entrou no hospital, deu um acompanhamento grande e uma importância grande aos amigos do Hospital de Clínicas por causa de obtenção de recursos para fazer essa instituição, que eu entendo como magnífica, sobreviver. O hospital tinha 5.000 funcionários, grosso modo. 2.000 eram pagos pelo Ministério da Educação, tá? E 3.000 eram pagos com recursos próprios do hospital para que ele obtinha ao atendimento de SUS desses pacientes. O Hospital de Clínicas tem uma característica muito diferente de outros hospitais que atendem SUS, porque os pacientes que ninguém quer lá fora, eles mandam para cá, que não tem outra porta para esses pacientes mais graves, de tratamento prolongado e em custo muito elevado. Então, era como se não tem outra porta para esse paciente, a gente tinha que aceitar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Paciente com osteomielite, às vezes, fica 90 dias internado e o que o hospital recebia por uma internação dessa é irrisório, sabe? Então, os outros hospitais fazem o quê? Atende esse paciente, prescreve o medicamento para ele e esse paciente tem que tomar em casa. Aqui, muitas vezes, a situação desses pacientes são extremamente graves e eles precisavam ficar internados durante 90 dias com antibiótico injetável, aquelas situações mais graves. Esse é um exemplo. Outro exemplo, o hospital, na época em que eu fui diretor, fazia 70% dos transplantes de medula óssea que o Brasil fazia. Então, era outra situação que a gente atendia pacientes do Amazonas, paciente de Rondônia, do Brasil todo, sabe? E um custo muito elevado em que, às vezes, a gente não tinha como suprir o hospital dos produtos que são necessários para esses atendimentos tão complexos. Tá, então, como a gente vivia nessa extrema dificuldade financeira, e a gente via que era uma oportunidade ímpar o apoio da sociedade curitibana, paranaense, para o Hospital de Clínicas se manter aberto, pujante, atendendo toda essa demanda a qual ele é submetido. E me envolvi bastante, tivemos presidentes da Sociedade dos Amigos que eram extremamente dedicados, sabe? E que nos ajudaram muito, sabe? A gente conseguiu uma repercussão
de divulgação muito grande na época, porque a gente batalhava, não tinha outra solução. O recurso que vinha do MEC, só para pagamento de 2.000 funcionários, os recursos que a gente recebia através do Ministério da Saúde por atendimento a pacientes do SUS, era quase que insuficiente só para pagar a folha. E os insumos, como é que se fazia? Então, é baseado nisso é que a gente se esforçou muito para ampliar a atividade dos Amigos do Coração, do Hospital de Clínicas, que foi preponderante para nós, nos salvou de muitas crises assim, de dificuldades financeiras tremendas. E então nós valorizamos muito isso. Nós nos reuníamos semanalmente, nós bolávamos atividades que pudessem ser de ajuda para o hospital. Então havia Nuit Noel, sabe, com patrocínios, criava-se até perfumes com o nome do hospital. Tivemos assim apoio irrestrito de muitas empresas, indústrias, e esses presidentes se envolveram intensamente dentro do hospital, promovendo reformas, promovendo, sabe, dentro do hospital, melhoria das condições de trabalho para os profissionais, aquisição de produtos que estavam em falta para o hospital. Apoio em todos os sentidos foi nos proporcionado através dessa união. Realmente a gente sabia, a gente acabava se reunindo em salas de aula, sabe? Fazia as nossas reuniões em salas de aula, que era um local inadequado para isso. E a gente observou que havia necessidade de posicionar a Sociedade dos Amigos, né, do Hospital de Clínicas dentro do hospital, ter um espaço. E isso, os espaços do hospital, só para você ter uma ideia, o hospital foi fundado em 60. Nós estávamos em 94, então 34 anos após. Imagina quanta coisa que foi criada dentro do hospital e os espaços eram muito restritos. Havia uma concorrência enorme para você ter um espaço. Mas a gente agiu de uma forma que seria absolutamente imprescindível. Ter um local ali dentro, né, do Hospital de Clínicas para que houvesse um relacionamento mais próximo, mais produtivo, né, e mais adequado. E a gente lutou com muita força, que muita gente queria aquele espaço, mas a gente conseguiu convencer as pessoas que aquilo era necessário, porque eles próprios percebiam que muito recurso era obtido através dessa associação com a Sociedade dos Amigos do Hospital de Clínicas e o Hospital de Clínicas. Bom, era um espaço pequeno, um espaço modesto, mas que serviu para, vamos dizer assim, como uma chancela. Aqui é a Sociedade dos Amigos do Hospital de Clínicas. Nós estamos presentes, nós estamos trabalhando. Eu falo nós porque eu me envolvi bastante com a Sociedade dos Amigos, sabe? Convivia com o Fernando, com todos os presidentes, com ela também, com todas essas pessoas, eu me envolvi bastante. E conseguimos que a nossa população universitária enxergasse que aquilo era importante para o hospital. Então era um espaço restrito, pequeno, mas estava ali, foi colocado um pezinho, foi se ampliando as atividades, sabe? E foi um resultado assim que para nós nos tirou de sufocos imensos. Tenho ótimas lembranças dele, porque foi uma pessoa que se envolveu tremendamente com a associação, sabe? Ele se envolveu de corpo e alma, sabe? E vivia aquilo, sabe? Ele vivenciava aquilo. Eu falava com ele todos os dias, nós nos comunicávamos, ele acompanhava aquilo que a Sociedade dos Amigos proporcionava, verificava, ajudava a gente até a gerenciar aqueles aspectos. Porque às vezes você não tem uma pessoa adequada para fazer isso e ele sempre batalhou por isso e contratou pessoas, inclusive, para, vamos dizer assim, desenvolver o processo que era necessário, sabe? Nas reformas, na melhoria dos espaços, na
compra de equipamentos tecnológicos que faltavam para a gente. Então, houve assim um relacionamento muito intenso entre nós, sabe? Então, o Fernando Miranda foi um presidente muito ativo, né? E nos ajudou sobremaneira, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista, vamos dizer, no sentido do governo do Estado, da Prefeitura de Curitiba, que pouco se envolvia, que sempre dizia que o Hospital de Clínicas era um órgão federal, que eles não tinham muito a ver com isso, sabe? Então foi muito difícil, porque a Prefeitura, por exemplo, auxilia os prontos-socorros de Curitiba, sempre paga uma verba. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter uma reciprocidade ao atendimento. Nós atendíamos 1 milhão de procedimentos por ano e 500 mil era com o cidadão curitibano. Então, a Prefeitura, do meu ponto de vista, tinha que contribuir sobremaneira para isso. E essa contribuição sempre foi muito pequena. Da gestão dele para frente, foram nomeadas inúmeras comissões. Então, por exemplo, comissão do transplante de medula óssea, comissão da pediatria, comissão da cirurgia do aparelho digestivo, só estou citando algumas aqui. E cada uma dessas comissões ampliava o leque de pessoas envolvidas em que se verificava o que é que precisava, verificava a maneira de se conseguir recursos para promover aquelas modificações que eram necessárias, e eles arregaçaram as mangas e conseguiram fazer melhorias incríveis, sabe? Eu me lembro, sabe, o transplante de medula óssea foi extremamente beneficiado com isto, a urologia foi, a cirurgia do aparelho digestivo, eram pessoas muito ativas. Tinham comissões que eram menos ativas, sabe? Mas algumas se sobressaíram muito e conseguiram enormes benefícios para o hospital e para os pacientes. Então, você veja bem, você tem uma associação de amigos. Então, você tem um presidente e tem alguns componentes. Agora, cada comissão tinha um presidente e ele elaborava uma equipe daquela comissão. Quer dizer, você ampliava a força de trabalho tremendamente, você ampliava as ações, você acompanhava o desenvolvimento dessas ações. E isso, então, vamos dizer assim, decuplicou, passou a ser 10 vezes maior a participação da sociedade quando da criação dessas comissões. E quando tinha algum presidente que, vamos dizer assim, que era tímido, que não estimulava da maneira necessária, ele lutava muito para estimular essa pessoa ou até encontrava uma outra pessoa que tivesse mais tempo, mais dedicação e que pudesse proporcionar mais para o hospital. Na minha gestão, eu posso dizer que as comissões e a associação sempre vinha nos perguntar o que era necessário. Do nosso ponto de vista, qual era a necessidade maior, qual era a prioridade a ser seguida. Isso funcionou maravilhosamente bem, sabe? Porque ninguém tomava as atitudes sem consultar a direção do hospital, os órgãos da universidade. Isso tudo seguia uma norma muito correta. A universidade e o hospital, como um órgão da universidade, ela tem 3 funções. Ela tem o ensino, ela tem a pesquisa e tem a assistência. Ela nos ajudou sobremaneira nas 3 áreas, tá? Em relação ao ensino, equipamentos para melhoria do ensino, das aulas. Em relação à pesquisa, sempre foi estimulado, até que nessa casa da esquina aqui tinha um órgão que foi obtido através de muito da ajuda da Associação dos Amigos. Colaborou bastante. E da assistência, eu acho que foi desse tripé aquela que foi mais atendida. Então, com melhoria das instalações,
com compra de insumos, de medicamentos, com, vamos dizer assim, ajuda da sociedade no sentido de promoções de coisas que trouxeram um benefício grande para o hospital. Na minha época, houve um benefício tremendo, sabe? Um benefício tremendo, um reconhecimento. Os professores que eram um pouco céticos em relação a isto, perceberam que aqueles que tinham projetos, que aqueles que se aderiram ao movimento da associação foram amplamente beneficiados. Então, isso trouxe uma corrente positiva e foi muito adequada. Na minha, teve resultados excelentes. Eu sei que, como diretor, eu era o diretor-geral do hospital, então eu tinha alguns momentos de muito sufoco, sabe? E fui muito auxiliado e percebi que houve envolvimento tanto de alunos quanto dos professores e dos próprios funcionários. Isso foi bastante. Eu senti que depois de alguns anos que eu deixei de ser o diretor, houve um certo enfraquecimento, houve uma certa redução, mas sempre alguns destes presidentes reforçaram, trouxeram bastante benefício para o Hospital de Clínicas. Assim. Olha, eu não me envolvi em uma comissão específica, não. Eu procurava ter uma atuação abrangente, observar aquelas que não estavam caminhando bem, tentar, vamos dizer assim, um relacionamento maior com o presidente e os demais membros da comissão. E, como eu tinha um relacionamento muito próximo com o doutor Fernando, a gente discutia muito isso e, às vezes, havia mudança de rumo. Mas eu não me dediquei especificamente a uma, não. Eu, como diretor, tinha que estar atuando em todas elas. O serviço de transplante de medula óssea, como eu disse, atendia 70% dos transplantes que o Brasil fazia. Então, ele teve uma repercussão muito grande. Houve, assim, uma divulgação muito grande, sabe? Então, isto fez com que pessoas desses países que você citou, Paraguai, Bolívia, até da Argentina tinha também, sabe? Então, a gente observava que eles começaram a procurar. E a gente consultou, à época, os órgãos da universidade para ver se nós poderíamos atender estas pessoas ou não, tá? E como havia convênios entre estes países e o Brasil, havia convênio, por exemplo, Brasil-Paraguai tinha estudantes de medicina que vinham do Paraguai para cá. Na mesma forma do SUS, tinha convênios entre os países. E isso permitiu que a gente pudesse atender esses pacientes, não um número muito grande que pudesse trazer algum prejuízo para o brasileiro atendido aqui, sabe? Mas houve um número significativo de procuras que eles não tinham essa tecnologia e que muitos deles salvam a vida deles aqui. Havia uma festa que era muito interessante, acredito que deva existir até hoje. No final do ano, o transplante de medula óssea faz uma atividade com as pessoas sobreviventes que foram submetidas a transplante de medula óssea. E tem um testemunho destes pacientes, sabe, que é algo assim muito emocionante. A pessoa diz assim, eu tenho uma idade, eu nasci em 1950, mas eu renasci em 1995 após o transplante. Então, estou vivo há tantos anos. Tá? Então, é uma cerimônia carregada assim de um espírito, vamos dizer assim, de ajuda, espírito de benefício que essas pessoas tiveram e que reconhecem o benefício que elas tiveram. Eu presenciei o depoimento de um paciente que era da Bolívia, em que ele relata que ele chegou aqui praticamente morto, fez um transplante de medula óssea, sobreviveu e ele fazia questão de vir todos os anos nesta festa. Era algo maravilhoso. Era feito numa sala de aula grande do setor de ciências da saúde, em que fazia-se uma confraternização muito discreta, mas algo assim de um conteúdo
emocional vibrante. Eles ajudavam no sentido, porque ajudavam muito o transplante de medula óssea. O Dr. Ricardo Pasquini, que era o chefe do serviço de medula óssea, tinha uma interação muito grande com a Sociedade dos Amigos, sabe? Então, ele interagia bastante e, sem dúvida, na organização da festa, na produção de alimentos disso, na compra dos medicamentos que aqueles pacientes precisavam. Então, havia esse relacionamento muito bom. A Nuit de Noël era algo assim que a sociedade curitibana gostava de ir. Fazia-se isso normalmente no Clube Curitibano, numa cerimônia muito bonita. Tinha algumas pessoas que falavam, vocês estão gastando muito para fazer isso. Sempre tem pessoas que fazem críticas, mas sempre houve muita transparência na administração da Sociedade dos Amigos, da Associação dos Amigos, em que se prestava um balanço e se observava claramente. Era luxuoso, a pessoa ia bem vestida, um ambiente muito luxuoso, mas trazia-se benefícios para o hospital, sabe? Trazia um benefício muito grande. Então, dentro desses borderos, essa análise dessas Nuit de Noël, sempre houve benefícios para o hospital. Só que sempre, como em tudo, né, tem aquelas pessoas que procuram ver coisas negativas. Eu sempre vi como extremamente positiva, em que nos ajudou muito naquele momento. Bom, eu continuei como professor e como médico do Hospital de Clínicas, atuando até o ano de 2014. Tá? Então, eu continuei mais como médico, como professor, né? E desempenhei essas atividades e, logicamente, que não tive uma participação mais tão intensa. Sempre atendi os apelos, as convocações, os pedidos de sugestões, sempre participei, mas mais afastado, naturalmente, até porque eu não era mais diretor, eu era um professor em que sempre estive à disposição, mas a minha participação deixou de ter a importância que tem um diretor que ele tem que ser ouvido naquele momento, ele tem que ser respeitado. Como eu me aposentei, até hoje é um momento de saudosismo. Nós estamos aqui na sede da associação, que é muito próximo do Hospital de Clínicas, né? Você, quando aposenta, a gente tem que deixar o lugar para as pessoas mais jovens, até porque as coisas mudam. Então, eu não frequento mais aqui. O que eu tenho mais é notícia, que eu vejo programas de televisão, às vezes, algumas participações de sorteios, eu vejo bastante. Aparentemente, a divulgação é boa. Eu não tenho ciência dos resultados, não sei. Hoje o hospital vive uma situação diferente, sabe? Aquele número de funcionários que nós éramos obrigados a remunerar, hoje o hospital não tem mais essa obrigação, que a universidade não tem mais a sua fundação, foi obrigada a mandar todos os funcionários embora. Então, os funcionários do Hospital de Clínicas hoje são remunerados pelo MEC. Então, isso dá um alívio, você imagina, 3.000 funcionários para você pagar. Eu tenho a impressão que essa situação financeira do hospital, nesse sentido, melhorou muito. Mas eu entendo que o papel da associação sempre será necessário, até porque a sociedade deve muito ao Hospital de Clínicas. A sociedade tem que apoiar esta associação, que eu acho que ela é fundamental para a existência do hospital, para a manutenção, para seguir o seu caminho. Eu sinto muito orgulho, sabe? Porque eu vi assim, sem querer me gabar de nada, eu vi assim, a associação tinha uma ação tímida. Na minha época, aumentou intensamente, talvez muito mais pelos méritos do Dr. Fernando e de outros presidentes também, tá? Em que ampliou bastante e nos auxiliou muito. Então, eu me sinto muito orgulhoso disso. E acho que isso é necessário ser mantido, ampliado, e o papel da universidade é vamos dizer assim, interrelacionar
com a sociedade de uma forma integral, através desse pilar, né? Ensino, pesquisa e assistência. Então, todos esses três são necessários, que sejam mantidos e desenvolvidos de uma maneira muito hábil. Bom, o que eu desejo é o seguinte, sabe? É que a gente tenha, às vezes, você é diretor do hospital, você é nomeado, eleito pelo grupo da universidade, até então eu fui eleito, na época era eleito, né? Essas pessoas sempre têm que prestar contas ao reitor. Eu desejo que os reitores entendam esse papel, que fortaleçam esse papel e que compreendam que isto é muito importante para o Hospital de Clínicas, para os pacientes, para os alunos, para os professores, para os médicos, e que cada vez mais apoiem isto, porque às vezes você tem uma situação em que esta compreensão limita a ação dos diretores, sabe? Às vezes pode acontecer isso. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, que as pessoas ampliem essas atividades, porque pode ser de extremo benefício para o hospital como um todo.